Hoje, Mercadão da Bola, uma série onde eu comento as principais notícias de mercado do mundo do futebol, uma coisa que eu faço pouco aqui no canal e que me pedem já há mais de um ano, e eu vou começar a fazer mais a partir de agora. Nós vamos comentar hoje sobre treinadores italianos, vamos comentar de Chivu na Inter de Milão, Juric na Atalanta, Gasperini na Roma, vamos comentar também sobre a possibilidade de Roberto De Zerbi treinar um time italiano e até de outras ligas, vamos comentar sobre o novo treinador do Tottenham, muito interessante, né? Vamos comentar sobre a janela de transferência poderosa do Manchester City e a janela de transferência poderosa do Manchester United, né? Nomes como Matheus Cunha, Gyökeres, Ryan Cherki e muitos outros. Florian Wirtz no Liverpool, Jobe Bellingham do Borussia Dortmund e muitos outros nomes aqui que eu vou comentar nesse mercadão. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, vamos começar aqui com treinadores italianos em primeiro lugar. A primeira coisa que eu vou falar desse mercadão é a demissão de Spalletti da seleção da Itália, né? Ele foi demitido do cargo, algo que eu falei aqui no canal há mais de 9 meses, né, eu acho. Eu falei que eles deveriam demitir ele, tava claro que o trabalho dele não tava dando certo e que não ia mudar esse fato, né. Muita gente falou que era questão de tempo, eu não achava não. Pra mim estavam claros padrões de um treinador que não conseguia desenvolver um time em pouco tempo e em mata-mata. Talvez seja treinadores de pontos corridos que deve voltar aí pra Itália, pra algum clube italiano. É bom Spalletti disponível de novo. Volto a repetir o que eu falo sempre, treinador de seleção, treinador de clube, são coisas diferentes. Nem todo mundo consegue treinar uma seleção. Nós temos Juric na Atalanta, né? Ivan Juric. Pra quem não conhece, o ex-treinador do Southampton, já treinou o Torino também e treinou a Roma. Aquele pior período que você viu da Roma, antes de Ranieri assumir, tava nas mãos desse cara. Aquela desgraça de time, aquele futebol nojento, sim, tava na mão dele. E aí ele vai pro Southampton pra tentar salvar a temporada e o Southampton piora como time, né? Joga um futebol ainda pior, que parecia ser impossível. Então eu não gostei desse nome, ok? Se você é fã da Atalanta e ficou bravo comigo porque eu não gosto de Ivan Juric, desculpa, não tenho o que fazer, cara. Eu só acho ele um treinador muito ruim e pra mim uma escolha terrível da Atalanta. Tinha outras opções e eu espero que até o meio da temporada esse cara saia pra vir outro cara. Eu vou me impressionar demais se ele fizer um bom trabalho, cara, mas eu vou me impressionar muito, porque, cara, o futebol dele eu particularmente não gosto. Não tem desculpa pros resultados dele na Roma, ok? Não existe uma desculpa lógica. Roma tem um elenco melhor que o da Atalanta, ele deveria ter feito muito mais. Nós temos Gasperini na Roma, cara. Vai ter vídeo separado sobre isso, inclusive já deve ter saído na data que eu tô gravando isso aqui. Vai sair agora há pouco. Esse aqui é um nome que eu gostei. Acho que foi uma escolha boa para ambas as partes. A chance de dar certo é alta e a chance da Roma voltar a ser competitiva como era com o Mourinho é muito grande. Então eu gostei muito desse nome. Excelente escolha, excelente caminho que a Roma tomou. Agora eu falo de Roberto De Zerbi, cara. O Tottenham estava interessado nele, pelo que eu sei. Outros clubes também. Ele deu prioridade para continuar no Olympique de Marseille, porque é um trabalho de longo prazo, né? Eu já expliquei isso aqui no canal. O Marseille não tem dinheiro para montar um elenco da noite pro dia, porque não é um time de Premier League. O Marseille tem que montar aos poucos, pensar bem, raciocinar o que ele tem de opção no mercado para poder montar um elenco sólido. Então, são várias janelas, comprando e vendendo e ganhando dinheiro ali para conseguir competir. Ele teve um resultado muito bom nessa primeira temporada, conseguiu ficar em segundo lugar na liga e evidentemente que não ganhou pro time que foi campeão da Champions League, né, que é uma disputa meio injusta, não sei se vocês perceberam, se vocês notaram a folha salarial bizarra do PSG em comparação a ele. Então sim, ele ainda tá muito bem e eu estou enfatizando tudo isso porque tem uma galera que fala, né, que o Roberto De Zerbi tá muito mal na carreira e ele continua recebendo um monte de proposta de time grande. Eu acho que ele só não quer ir pra um time paia, pra um time bucha, né? Eu acho que ele tá certo. Existe uma chance maior dele ganhar algo num clube que nem o Marseille, que vai investir nele, do que ir resolver problema em clube X, clube Y. Por exemplo, se ele tivesse ido pro Manchester United, a batata ia cair na mão dele e não de Rubem Amorim. Ele teria feito uma cagada com a carreira dele, porque isso poderia queimar ele pra todo mundo. Indo pro Marseille, disputando com o PSG, conseguindo ficar em segundo lugar, conseguindo mostrar um futebol da hora, é bem melhor pra carreira dele, cara. E existe uma chance clara e objetiva de Roberto De Zerbi fazer uma campanha que choque as pessoas, ok? Existe essa chance. Ele até sair com algum título, não precisa ser um título grande, pode ser uma Copa da França, mas um título que chame a atenção das pessoas, cara, pro futebol dele. Então eu acho que foi uma excelente escolha ele continuar por lá e demonstrando também a fidelidade, né, em querer continuar no projeto que acreditou nele. Enfim, Tottenham se aproxima de Marco Silva e Thomas Frank. Dizem que Thomas Frank tá um pouco à frente dele e aqui eu vou dar meu parecer porque estão me perguntando muito isso. Eu gosto de Marco Silva, acho o futebol que ele apresenta no Fulham competente pra caramba e eu acho um futebol bonito, um futebol bem jogado, um futebol que sabe lidar com o adversário e que extrai bem das suas peças. Ele não tem as melhores peças disponíveis e sem elas ele faz um excelente trabalho. Gosto muito desse cara, mano. É um cara que me impressiona. Eu acho que é um teste válido pra um time maior. Agora, Thomas Frank é outro caso. Eu não mudei de opinião sobre Thomas Frank, cara. Eu continuo achando que ele é um treinador de clube menor, que se posto em um clube maior, talvez entregue resultados parecidos com o que ele já vem entregando dentro do Brentford. E
sim, é impressionante ver o Brentford em um patamar um pouco maior dentro da Premier League, um time que consegue ficar ali em posições mais altas com um elenco menor. Sim, é impressionante. Mas quando você assiste o futebol em campo, fica claro do porquê. É um treinador reativo que tem a única valência positiva que ele sabe jogar com a posse da bola. Então, ele ter a posse da bola não é um incômodo como seria pra Nuno Espírito Santo, mas olha o que aconteceu com o Espírito Santo essa temporada. Ficou lá no topo da liga e depois conseguiu pegar uma vaga europeia. E com menos tempo, com um elenco pior montado, teoricamente, do que o Brentford, que tá mais tempo na Premier League, que tá mais consolidado, que teve até peças melhores por lá. E ele conseguiu. Então vocês notam que tem um jeito de fazer isso acontecer, e não necessariamente tu olha pra Espírito Santo e pensa, pô, e vamos botar ele no Tottenham. Não, já pensaram no passado, deu errado, porque talvez seja um cara pra fazer mais com menos, e não te extrair o melhor das melhores peças. É o meu ponto de vista. Tu pode pensar diferente. Eu dou preferência ao nome de Marco Silva, eu acho que é o nome melhor. Aí você pode pensar, pô, mas tu tá falando isso porque tu é torcedor do Chelsea, cara. Assim, como torcedor do Chelsea, cara, eu tô feliz pra caramba. Se fim Thomas Frank, maravilhoso. O Tottenham não vai ganhar mais nada, vai ficar ali disputando sexta posição, graças a Deus, mano. E a gente vai saber exatamente o futebol que eles vão entregar em campo, né? Porque é um treinador que sempre entrega a mesma coisa. O Tottenham vai ganhar uma identidade até meio covarde, né? No final das contas, é o que eu sinto que é o Brentford, né? Assistindo o futebol deles. Posso admirar, mas nada demais. Aí nós temos também Bartolina indo pro Como e também outros clubes italianos interessados. Cara, Bartolina é um nome que eu particularmente acho que poderia ir pro Milan e tentar pegar uma posição ali, cara. Porque é um camisa 10 interessante, é um camisa 10 que tem futebol, um camisa 10 que tem qualidade. Então, como contratar ele é muito bom. Pensando também na saída de Nico Paz, que tá muito perto de voltar pro Real Madrid. Então, pensando em tudo isso, sim, eu acho que é um nome excelente aí pro Como. Outros clubes italianos deveriam tentar furar o olho do Como aí antes dele contratar, porque é um jogador bom pra um monte de clube. Tá gostando desse vídeo aqui, cara? Não esqueça de deixar o like nele, é muito importante. Se possível, também use a opção de hype aí, tem na aba de comentários. Se você tiver no smartphone, isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive ver eu comentando notícias de futebol, né? Tem o meu Twitter, @ddcorvo, lá eu faço bastante isso e vocês podem me ver o que eu comento por lá, ok? Basicamente é isso. Agora vamos pra parte que importa, cara. Vamos começar falando sobre Job Bellingham no Borussia Dortmund, cara. O que que eu espero? Eu espero o novo Bellingham, o 2.0, a versão... Não. Quem é Job Bellingham, cara? Vamos começar por essa questão sendo respondida. Ele é um cara que lembra muito o futebol de Jude Bellingham. Muito mesmo. É bem parecido. Só que na prática é diferente, ok? Primeira coisa que é de diferente, ritmo e estamina. Jude tem muito mais, ok? Job é um jogador que cansa um pouco mais rápido. Outra coisa que muda, né? Questões como equilíbrio como jogador. Job é super equilibrado? Não é. Assim, Jude é muito mais criativo e Jude é bem melhor defensivamente. Jude, defensivamente falando, ele é bruto, ok? Ele é bom na posição, ele marca muito bem. Ele marca tão bem quanto você precisa de um segundo volante de qualidade. Ele entrega muito em marcação. Se você quiser criativamente também, tanto como volante, tanto como outras posições ofensivas, ele entrega muita criatividade também. O suficiente. Não chega a ser cerebral, mas é um cara extremamente criativo. Job não é, ok? Job não é tão criativo. Job é um jogador de jogadas rápidas, de jogadas decisivas, de chegar ao ponto muito rapidamente. Criativamente ele é direto ao ponto. Defensivamente ele é mais ou menos, não deixa a desejar como volante, mas não é um destaque, é uma fraqueza. Teoricamente, se você quiser mais poder defensivo, tem treinadores que querem um volante mais defensivo que não utilizariam ele. Parte ofensiva de ataque, aí ele se aproxima um pouco de Jude Bellingham, né? Aí os irmãos se aproximam. Eles têm características parecidas, uma chegada à frente, um cabeceio e tudo mais, que ambos se juntam ali para fazer algo muito parecido. Então, particularmente, eu gosto muito da escolha que o Dortmund fez. É um jogador que vai ser desenvolvido, mas pensem nele numa pegada mais ofensiva. Pode até virar uma espécie de meio atacante que penetra espaço vazio ali e que chega para centralizar, fazer gol de cabeça e tudo mais. É um cara interessante para essa parte. Eu precisava fazer essa explicação aqui porque é um jogador que realmente, provavelmente vai voltar para a Premier League daqui a uns 3, 4 anos. Vocês vão estar vendo ele voltar. Não é como o Jude, mas é muito bom também, é um jogador de qualidade. Agora a gente vai começar a falar do Manchester City, cara. As contratações novas que o Manchester City tá indo atrás. Tem várias que já chegaram e tem umas que já estão totalmente encaminhadas. Eu vou falar das que já estão encaminhadas. Os boatos de que fulano de tal vai pra lá, não sei. Eu vou falar de quem já tá certinho pra acontecer. Raya Ati-Nouri do Wolves. Não pensei que isso ia acontecer, porque Ati-Nouri é um jogador muito inconsistente em posicionamento. Ele é um cara que se posiciona de uma maneira bem esquisita. Só que Ati-Nouri faz uma coisa que Kyle Walker faz. Estamina extrema, corre pra caramba, muito forte, defende bem e sabe atacar. Então ele consegue cumprir um monte de papéis diferentes. Se tu botar Ati-Nouri de ponta, ele joga. Ele dribla como um ponta. Se tu botar Raya Ati-Nouri numa linha de zaga, ele joga como um zagueiro. Isso é incrível, é uma coisa rara no futebol. Talvez olhando pra esse aspecto, eu entendo a cabeça de Pep Guardiola, que poderia ter ido atrás, com certeza, né? O tal do cambiaço da Juventus, cara. Ele poderia ir atrás, mas seria mais caro e também não tem as habilidades técnicas que Ati-Nouri tem. Então eu compreendo o lado dele
dele. Excelente contratação, muito inteligente. Tijani Reginanders, né? Alguém que quiser me corrigir pode ficar à vontade aí, eu volto a repetir. E do que eu sei, cara, o nome dele é assim, e é um jogador que é um volante extremamente criativo, com a pegada ofensiva muito boa. Ele lembra o que você espera de um Gundogan. Ele é muito parecido com Gundogan em todos os aspectos. Até o jeito que finaliza, o jeito que cria jogadas. Ele não vai conseguir criar o volume que Gundogan criava no time do Manchester City. Não vem pra ter aquele volume, mas vem pra ter algo mais decisivo e principalmente uma chegada à frente talvez até com mais qualidade, né? Uma chegada à frente mais consistente, né? Gundogan não era aquele cara de muitos gols, mas sim de gols decisivos. Reginanders talvez traga muitos gols e os gols decisivos também. Então você vai ganhar um pouco ofensivamente pra perder na parte criativa, mas Tijani é bem forte. Então ele é um volante que não deixa a desejar. Eu diria que nessa parte é interessante mesmo. Ele pode fazer uma dupla de volante segura. Ele nunca entregou muito volume, mas ele sabe marcar. Isso eu te garanto, ele sabe marcar. Já vi o posicionamento dele, já vi como ele se coloca nos duelos. Ele é bom marcando. Então Tijani foi uma contratação boa do Manchester City. Vai pra substituir com certeza Gundogan. Com o Paquetá quase banido, eu compreendo eles virarem pra esse alvo. Evidentemente Paquetá era um nome melhor do que Tijani, mas eu compreendo o lado do City, né, que achou uma opção com bom preço e foi atrás, e provavelmente eles devem se juntar mesmo ali, uma junção boa. Temos por último Ryan Cherki, cara. Um nome que eu já falei aqui no canal milhares de vezes, já coloquei em elenco do Chelsea algumas vezes, já coloquei em muitos outros elencos. Sempre falei muito bem dele. Tem uma galera, inclusive, que começou a reclamar, né, falando, pô, mano, tu só coloca esse jogador no elenco, ele nem é tão bom assim. Será que não é tão bom? Será que não é tão bom? Depois dessa temporada, acho que ninguém mais questiona isso aí, né? Enfim, é uma escolha certa. Por quê? Ryan Cherki não precisa jogar com volume. E ele não precisa entregar volume defensivo, que Kevin De Bruyne nunca precisou. Tirando essa parte, você começa a entender que vai ser um posicionamento mais tático, defensivo. E nesse sentido, ele pode entregar. Ele corre bem, e são coisas que Guardiola vai instruir ele com o passar do tempo. E eu tô falando dessa parte porque é a única fraqueza que ele tinha. Então, é muito capaz que depois de um ano, esse cara esteja defendendo direito, que é provavelmente a questão que aí vai ser trabalhada entre o treinador e o jogador. Claro que a gente tem opções que você pode pensar, por exemplo, que era melhor que ele. Realmente tinha, mas pelo valor, pelo que ele é hoje, pelo alto potencial, que é a grande parte que pega, né? Esse cara pode ser, sei lá, um Eden Hazard 2.0. Vale a pena. É evidente que vale a pena. Vale o risco dele não marcar tão bem. Vale o risco de ter que desenvolver coisas nele, porque se ele desenvolver, ele vai ser um monstro na liga. Ele pode chegar no nível de Wirtz, por exemplo. E quando tu olha pra essa parte, você começa a entender por que o City contratou esse cara, mano. Certíssimo. Assim, eu avisei várias vezes. O Chelsea tem que contratar a Cherki. Tem quase 2 anos que eu tô falando isso, cara. Assim, eu já tô cansado de falar. O Chelsea queria os melhores jovens talentos, teoricamente. Não contratou Cherki, cara. É patético isso, cara. Como é que pode, mano? Tanto tempo se passou e até agora nada. Era pra ter contratado naquela época que ele tava mal lá no Lyon, cara. Era pra ter contratado. Ah, mas tava mal. E daí? O talento dele não vai sumir. Ele tinha que ser desenvolvido aqui, cara. Ridículo. O Chelsea gastou tanto dinheiro e tanto jogador ruim e não foi nele. Enfim, eu não vou continuar falando não, que isso aqui não é mercadão do Chelsea. Mas a crítica fica aí, cara. Agora o Manchester United, cara. Manchester United interessante também. O Manchester United já contratou Matheus Cunha. Nome bom. Acho que vai conseguir lidar com a maldição, né? Dos jogadores do Manchester, que vai pra lá e joga mal. Acho que o Cunha vai ser um jogador bom ali no elenco. Vai ajudar eles. Vai ser um jogador produtivo e tudo mais. Acredito nisso, ok? Gosto de Matheus Cunha. Gosto de Matheus Cunha. Acho uma excelente opção. E aí a gente tem Mbeumo também, né? Que é um ponta, só que é dessa vez pra direita do campo. É um cara extremamente produtivo também. Que joga bastante em contra-ataque. Mas quando precisa produzir o jogo, a única peça no Brentford que é buscada pra isso é ele. E esse é um dado interessante, né? Porque, por exemplo, na época que Ivan Toney tava lá, que era o grande destaque do Brentford, ele não produzia os lances, cara. Assim, era bem simplificador. Dava uns passes ali bonito, mas nada demais. Não era o cara que, pô, vai driblar um cara, depois vai tirar outro e vai deixar alguém na cara do gol. Não. Quem fazia isso era Mbeumo. E nesse sentido, cara, como um atacante pela direita do campo, que Rubem Amorim provavelmente vai saber utilizar, né? Podendo usar Diallo como ala, né? Dos lados de campo e aí usar os dois juntos. Pô, dá um poder ofensivo legal pro time do Manchester, cara. Assim, o Manchester pode ficar bem perigoso na direita do campo, o que tava acontecendo pouco, né? Tava tendo pouco ali dos jogadores da direita do campo. Então é uma adição boa, gosto dela. Tô achando um pouco cara, né? Eu acho que é um jogador de 50 milhões de euros. Pouco pra cima se tu tiver precisando muito. Mas é nessa casa aí, cara. Não pagaria muito mais que isso não, mano. Assim, sinceramente, em Mbeumo não tem nada demais até agora. Ele vai ter que melhorar seu nível em um time maior. Dá sinais positivos, mas também não vamos exagerar, né? Não é nenhum craque. E aqui o melhor sinal positivo. Gyökeres no Manchester United, cara. Pensei que não ia acontecer. O Manchester não ganhou a Europa League, não pegou vaga de Champions. Eu pensei, isso aqui é impossível. Não tá sendo. Ele tá conversando com o Manchester. E aqui uma coisa que eu preciso falar pra galera que acompanha o mercado da bola. Gyökeres não tá conversando com o Manchester. Gyökeres tá conversando com todo mundo, cara. Assim, tipo, praticamente todos os times querem ele. Ah, o time italiano, a Juventus, vai tentar contratar ele. Sei lá, a Inter de Milão pode tentar fazer uma loucura e tentar contratar ele na frente dos outros. Tem muito time ali que pode contratar ele como jogador do elenco, cara. Porque, assim, é um jogador bom. É um jogador de qualidade.
qualidade. Então, o Manchester conseguir ele seria incrível, né? Conseguir esses 3 nomes ao mesmo tempo seria incrível. E eu diria que Gyökeres é um jogador que tá em outro nível, cara. Assim, tipo, ele é um dos melhores 9s do futebol. Não tem o que falar, cara. E vai ter muita gente que vai falar, nossa, mas joga Liga Portugal. E, cara, eu volto a falar, cara, isso é idiotice, gente. Meu Deus, como é idiota você resumir o jogador da Liga, cara. Você tem que ver o que ele faz em campo, mano. Você tem que analisar o que ele faz em campo. Analisar se, pô, com o zagueiro da Premier League, que é um pouco mais rápido, funciona e tudo mais. É um bagulho que você tem que sentar, analisar, ver jogos e chegar a uma conclusão. Não é um bagulho que você vai tirar do nada da cabeça, cara. Sendo que você não viu um jogo da Liga Portugal, às vezes. Então não dá pra julgar ele pela Liga, cara. Você tem que julgar ele pelo que ele faz em campo. E dentro da seleção, dentro da Champions, ele é um excelente jogador. E aí vocês podem pensar, né? Tipo, mas eu já vi jogador que jogou bem a Champions, foi pro Manchester e ficou mal. Tipo o Sancho. Mas aí não tem nada a ver com o jogador. Pode ser o Manchester, o problema, né? Porque os sinais positivos estão aí. O que eu tô querendo dizer com isso, e deixando bem claro, é que se der errado, cara, talvez não seja o jogador, ok? Se ele for pro Manchester jogar mal, talvez não seja o jogador, cara. Talvez seja o Manchester. Talvez no próximo time que ele for, ele vai jogar pra caramba. Sinais positivos estão todos aí. Gyökeres está apresentando padrões muito fora da curva, muito fora da média de qualquer coisa. E eu quero que vocês pesquisem, olhem os números de gols e assistência, olhem as partidas, analise o jogador, chega na sua própria conclusão. É um jogador ruim? Olha lá, mano, dá uma olhada, mano. Porque às vezes você tá comentando de um jogador que você nem sequer viu jogando. Porque quando tu vê jogando e tu não fica impressionado, tu é maluco, cara. Com toda sinceridade. Se tu viu o Gyökeres atuando e não se impressionou com o que ele faz em campo, porra, aí, irmão, acabou, velho. Aí tu fica vendo highlight infinito de Pelé e Ronaldo Fenômeno. Pode ficar à vontade, cara. Porque não tem como, velho. O cara é um absurdo, o cara é uma máquina, rápido, dribla, finaliza de uma maneira incrível, completamente fora da curva, né? Então, são finalizações que quem entende um pouco mais de futebol sabe que é difícil pra caramba fazer o que ele faz. Mano, não tem como eu não me impressionar. Se o Manchester conseguir esses 3, cara, eu vou ficar tipo, cara, o Manchester é top 3 time do mundo, velho. Não tem o que falar, velho. Porque pra conseguir esse cara nesse momento é muito difícil, cara. Então, eu deixo bem claro, excelente contratação se acontecer. É difícil, é bem difícil. Enfim, Florian Wirtz no Liverpool. O Liverpool tá garantindo o seu futuro. Quando ele vai em Wirtz, quer garantir Wirtz, ele tá garantindo o futuro dele. É uma excelente opção. Eu não tenho dúvidas de que essa é a grande opção pro Liverpool, que vai mudar completamente o patamar do time. E aí o Liverpool vai precisar resolver alguns problemas ali ao longo das próximas janelas. Arrumar um camisa 9, arrumar fulano de tal, arrumar fulano de tal. Só que Wirtz, ele é tão bom que ele joga de 9 também. Se tu quiser um falso 9 de qualidade, Wirtz faz. Então dá pra pegar e botar Szoboszlai e Wirtz juntos. Pra você ter noção do que é a contratação desse cara. Tira o meu chapéu, cara. Excelente nome. O Liverpool tá finalmente abrindo o bolso e indo no nome certo, cara. É dizer, tipo, eu quero o meu futuro garantido. Vai em Wirtz, cara. Ele é o cara hoje do mercado. Tem um monte de torcedor rival aí, desmerecendo o jogador, falando mal dele e tudo mais. Com inveja. Isso é inveja. O nome que fala é inveja. Se fosse pro teu time, tu tava hypando ele igual um maluco. Nem precisa hypar, né? A gente vê o futebol dele em campo. Por si só já é incrível. Então, não tem o que falar, cara. Eu sinto inveja dele tá indo pra lá e não pro Chelsea. E eu tenho que falar, cara, que contratação boa, cara. Assim, a chance de dar errado é baixíssima. Se der errado, eu vou ficar muito, muito impressionado. Que contratação, cara. Não tem o que falar. Não tem ninguém que é um camisa 10 hoje que tá no nível desse cara. Não existe. Todos têm alguma coisa abaixo desse cara. É isso. Ele é bom em tudo e ele entrega praticamente tudo. Ponto final. Agora eu gosto de notícias rápidas que eu vou dar aqui no final. Kivu, treinador da Inter de Milão, cara. Falando um pouquinho aqui. Você tem que esperar de Kivu o mesmo que você esperou do Nuri Sahin no time do Borussia Dortmund. Nada. Você não tem que esperar absolutamente nada. Vai ser um teste. Vai ver se vai dar certo. Pode ser que dê. Ou pode ser que eles escolheram o treinador na hora errada. Não curti muito o nome, porque a Inter de Milão, pra mim, deveria manter os padrões altos. O que não tá fazendo. Enfim, mas vai ser basicamente isso. Victor Osimhen tá perto do Al Hilal e ele pode acabar indo pra lá. Eu espero que a Juventus salve ele, cara. Vá lá, Juventus, contrata esse cara e se livra de Vlahovic. Manda Vlahovic pro Al Hilal. Faz isso, porque é muito melhor pra vocês. É um jogador de muita qualidade que tá sem espaço no mercado. Eu não sei o porquê. Não sei se é questão de comportamento, que um fala com o outro, fala, pô, esse cara não se comporta bem, não vou pagar esse salário pra ele, que ele pode dar um estrelismo aqui. Pode ser que seja isso. Porque futebol em campo, esse cara apresenta e a temporada dele no Galatasaray é boa pra caramba. O Galatasaray só ganhou o título por causa dele, cara. Ele desbalanceou um monte de jogo, inclusive os duelos direto contra o Fenerbahçe. Seria bem diferente sem esse cara em campo. Enfim, eu não vou continuar elaborando isso aqui, não. Kepa é o novo goleiro do Arsenal. Excelente escolha. Pode abrir uma disputa com o David Raya, sim. É um goleiro que tem qualidade pra isso hoje. O Arsenal acertou no nome. Gostei. Como número 2 é uma excelente escolha e que pode disputar o número 1 também. Kepa não vai ficar parado, é claro, né? Kepa é um goleiro, cara, que hoje joga bem. É isso. No passado ele era ruim? Com toda certeza, meu amigo. Ele era horrível no passado, mas hoje ele tá jogando bem, cara. Foram anos dele jogando nada no Chelsea e que talvez agora ele jogue no Arsenal, né? Não duvido que ele pegue a posição pra ele. Muito treinador gosta desse cara, mano. É uma coisa que eu deixo bem claro. Enfim, nós temos
temos Chiesa, né, que quer voltar pra times italianos. Excelente opção pra um monte de time ali, de titular, de ponta. Excelente jogador. Não tem nível pra jogar no Liverpool, tá atrapalhando os caras, espero que volte mesmo. E Chiesa só tá sendo um peso morto ali no elenco do Liverpool atual. Juan Garcia para o Barcelona. Agora é torcedor do Barcelona que vai gostar. Excelente contratação. Eu não tenho muito o que falar, mano. O cara é provavelmente o melhor goleiro da temporada da La Liga. Contratou bem, mano. Foi atrás do nome certo. Agora, vai vender Ter Stegen pra isso? Aí eu acho que pode ser uma cagada. Eu não vou elaborar, irmão. Eu só vou deixar que o Barcelona faça isso. Eu coloquei Ter Stegen no elenco do Bayern de Munique. Eu falei sobre essa parada. Talvez vá acontecer, mano. Bayern de Munique pode contratar. Eu quero ver o Barcelona achar um goleiro com a qualidade com os pés de Ter Stegen pra posição. Não tem. Faz falta? Vai fazer. Em jogo decisivo, Ter Stegen fazia falta. Ah, mas Ter Stegen falha. Todo mundo falha, cara. Todo goleiro falha. Me diga um que não falha. Courtois falha, meu amigo. Tem um jogo mesmo que Courtois entregou a bola pro cara aí no meio dessa temporada e o cara fez um gol de graça. E aí, você vai falar o quê? Courtois é um merda, então? O Real Madrid só ganhou com ele. Tu quer pegar, tipo, a exceção e colocar como regra? E resumir o jogador a isso. Esse Juan Garcia provavelmente vai falhar também. É parte da coisa. Todo goleiro falha. Não dá pra resumir aos erros que o goleiro cometeu. Se não é um negócio consistente, é claro, como o goleiro do Chelsea, né? Que todo jogo falha. Aí já tá bizarro já. Mas se é um bagulho que é de vez em quando, como é o caso de Ter Stegen, é maravilhoso. E Ter Stegen não é opção pra um time não, mano. Todo mundo deveria enlouquecer por esse cara, mano. Ele é bom pra caramba, cara. É um goleiro assim que eu tenho total segurança. Já tinha falado, inclusive, no passado, né? Que Neuer só é titular porque Neuer é um puta goleiro, cara. Porque se fosse minimamente ali, balançando ali como goleiro, ele pegaria a posição pra ele, cara. E não é à toa, não tem dúvidas que Ter Stegen é o titular da Alemanha hoje, cara. E tem um monte de goleiro alemão bom. Mas ele é bom pra caramba. É bom com os pés e defende pra caramba, cara. É um cara com a visão e leitura do jogo maravilhosa. Então deixa isso aqui bem claro. Por último, Benjamin Sesko no Arsenal. Acho que o Arsenal poderia pensar em outro nome, como Gyökeres, se quiser ganhar hoje. Mas se tu quiser pensar no futuro, vai nele. Eu acho maravilhoso, porque a chance do Arsenal ganhar um título diminui pra caramba, no meu ponto de vista. Então, você quer em Sesko? Vai, meu amigo. Pode ficar à vontade. Sesko é pra ser desenvolvido. Pro projeto do Chelsea hoje, que tem Nicolas Jackson como 9, Sesko seria Deus. Agora, pro Arsenal, que já tem Havertz, tem uma coisa ali montada, era melhor ir no Gyökeres. Mas enfim, se quiser no Sesko, eu tô feliz. A chance de ganhar o título diminui muito. Ponto final. Enfim, cara, o vídeo de hoje é isso, tá ligado? Basicamente é isso. Lembrando que eu não tô falando que Sesko é ruim, ok? Eu tô falando que tem opções melhores e eu tô falando que Sesko vai evoluir no futuro. Ele é um cara pro futuro. Lembrando, deixando isso bem claro, porque tem gente que é doida. É isso, rapaziada. Esse aqui foi o mercadão aqui. Tentei comentar o máximo de coisa que eu consegui. Dei prioridade aqui também pra algumas coisas interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. Agradeço a presença de todos. É isso, rapaziada. Tchau.